Quando a gente pensa no impacto que a gente pode causar no mundo, a gente pensa muito em coisas visíveis. No trabalho que a gente realiza, na forma que a gente cria os nossos filhos, num projeto que pode ajudar alguém, em alguma contribuição grande o suficiente para ser percebida. Mas uma enorme parte do nosso impacto acontece em momentos que ninguém registra. No tom que usamos para responder alguém, na forma que a gente entra numa conversa, num bom dia que a gente dá, no que fazemos quando sentimos uma irritação, na maneira como a gente trata uma pessoa que não pode nos oferecer nada e na experiência que criamos para quem convive conosco. Grande parte do que a gente coloca no mundo não passa pelo que nós fazemos de grande, passa pelo nosso estado interno, pelas nossas emoções, pela nossa consciência, pelo que a gente vibra dia a dia. Vamos entender melhor? Você pode acordar preocupado com alguma coisa e não entender o quanto isso está te afetando e responder mal ao seu filho. E aí o seu filho sente uma tensão, fica mais agitado, faz birra e leva esse estado tanto de volta para você quanto para um outro ambiente. Talvez ele vá para a escola e reaja assim também na escola. E aí você chega no trabalho se sentindo mal, desvalorizada, interpreta talvez alguma pergunta ou algum comentário de alguém como uma crítica e responde na defensiva. E aí a outra pessoa não entendeu nada, sai daquela conversa se sentindo diminuída e mais tarde trata alguém da mesma forma. Uma coisa vai alcançando a outra como se fossem ondas. Não é como se fosse, é como são. Ainda que não conseguimos reconhecer dentro de nós, muitas vezes, o que estamos sentindo, esse nosso estado interno, isso costuma ficar bem transparente nas nossas relações. Aparece no tom, na pressa, na necessidade de controlar, na forma que a gente interpreta o que o outro faz, na distância que a gente cria e se mantém, na dureza que a gente corrige alguém, na dificuldade de, às vezes, ouvir sem estar preparando uma defesa para contra-atacar ali. E foi pensando nisso que eu comecei a compreender de outra forma a ideia de que expandir a nossa própria consciência também é uma maneira de contribuir com o mundo. Porque o mundo, ele não existe apenas como uma coisa enorme e distante de nós. O mundo acontece dentro da nossa própria realidade. Em cada encontro que a gente tem dentro da nossa casa, nas nossas conversas, na forma como atendemos uma pessoa, um cliente, nas nossas decisões, a consciência que você vive, né, o seu estado de consciência participa de todos esses momentos. E esse estado de consciência é quem cria a realidade que você está vivendo. Então, quando você começa a reconhecer o que está acontecendo dentro de você, deixa de precisar entregar tudo imediatamente para alguém. Você pode perceber que está irritada, entender, conscientizar e agir diferente, sem transformar essa irritação em agressividade. O poder está nas suas mãos quando você tem consciência. Às vezes, você percebe que o comportamento de alguém, uma fala de alguém, faz você ativar memórias que você sentiu rejeição. Então, você se sente rejeitada e aí você consegue concluir que talvez não seja a intenção do outro te ferir. Isso gatilhou alguma coisa dentro da tua programação ao longo de toda a vida, que é algo que é sobre você, não sobre o outro. Você consegue admitir que errou antes de pensar numa explicação para se defender. Você consegue colocar limite em alguém sem necessariamente usar esse limite como uma punição. E essas mudanças, elas parecem pequenas porque elas acontecem em situações comuns, mas pensa no que elas vão criar a partir disso. Porque reagindo com consciência,
também vai afetar uma coisa e outra coisa e outra coisa em ondas. Existe uma diferença enorme entre conviver com alguém que descarrega tudo que sente e conviver com alguém que consegue reconhecer o estado que está, assumir a responsabilidade por ele, e aí escolher como vai reagir. E talvez essa consciência, ela venha até um pouco depois da reação, sabe? Nem sempre, pelo menos no início, que a gente está trabalhando a expansão de consciência, nem sempre a gente consegue, no mesmo momento da situação, perceber o que aquela pessoa fez ou falou, o que dentro de nós gatilhou, isso gatilhou, que memória gatilhou, que trauma, e o que a gente está realmente sentindo. Quando a gente está muito no automático, a gente não consegue perceber na hora. Mas está tudo bem você perceber um pouquinho depois e você virar para a pessoa e falar: desculpa, eu me excedi, eu falei com você de uma forma que eu não gostaria, não condiz com a pessoa que eu quero me tornar. Eu estava irritada, sim, mas isso não justifica o que eu fiz. Vamos conversar de novo? E durante muito tempo, quando eu pensava sobre o que os meus filhos aprenderiam comigo, eu pensava principalmente nos valores que eu gostaria de ensinar para eles. Mas tem algo muito mais importante do que eu poderia falar. É eles observarem como eu vivo aquilo que eu acredito. Eles não precisam e não vão me ver acertando o tempo inteiro. Mas eles precisam poder ver uma pessoa que consegue reconhecer, perceber primeiro e reconhecer o próprio erro, reparar o que fez e escolher uma resposta diferente para aquilo. Isso também ensina. E ensina muito mais que as nossas palavras. Ensina que amar alguém não significa que a gente nunca vai falhar. Ensina que ter conflitos não vai destruir o vínculo. Ensina que pedir desculpas não diminui ninguém. Que sentir raiva não te dá permissão para ferir outra pessoa. E quem dera, eu falo isso de coração. Quem dera se os nossos pais já tivessem essa consciência para nos ensinar isso desde pequenos. Então, ao você ouvir esse vídeo e chegar nesse conteúdo, agradeça muito, porque a tua mudança vai mudar a vida dos seus filhos. Quando eles aprendem isso, vendo a gente agindo e reagindo conscientemente, essa experiência não fica só ali. Ele vai levar, né, seus filhos vão levar essa possibilidade para outras relações que eles ainda vão construir. E é assim que a mudança começa a circular. É assim que o que parecia ser individual vira coletivo. É assim que você começa a perceber que a tua transformação interna muda o mundo. Não é porque você reuniu pessoas para ensinar alguma coisa, mas porque alguém teve uma experiência direta com você e foi diferente de tudo aquilo que ela era acostumada a ter. Alguém foi ouvido de verdade. Alguém recebeu um limite sem ser humilhado. Alguém cometeu um erro e recebeu uma conversa ao invés de uma condenação. Alguém que discordou de você e percebeu que ainda havia espaço para respeito. Alguém que entrou com calma em um momento no qual esperava receber mais agressividade. Essas experiências transformam pessoas, e pessoas transformam o mundo. A gente nunca vai entender qual é o limite de uma pequena atitude correta, feita com consciência, que a gente pode fazer, ou até onde isso vai chegar. Uma mulher, ela pode se sentir respeitada numa conversa com você e, por causa disso, sentir mais firmeza para se posicionar em uma outra relação. Uma pessoa pode se sentir tratada com dignidade em um momento difícil e perceber que também não precisa reproduzir a dureza que ela recebeu. Uma criança pode
crescer sabendo que é possível falar sobre o que sente e levar essa abertura para a família que ela vai construir um dia. Nenhuma dessas mudanças chama atenção, faz barulho. Mas ainda assim, elas alteram a qualidade das relações que existem no mundo. E essa percepção, ela também exige cuidado para a gente não transformar autoconhecimento em mais uma forma de vigilância. Aí a intenção aqui não é passar o dia inteiro controlando cada palavra, tentando manter um estado de paz permanente. Por quê? Porque isso vai virar uma autocobrança. E aí quando a gente se irritar, porque não é se, é quando, isso vai acontecer de novo, muitas vezes ainda. A gente vai se irritar, a gente vai reagir sem pensar na hora, né, numa forma automática. A gente vai interpretar algumas situações a partir das nossas feridas e perceber algumas coisas somente depois, às vezes dias depois. Isso não diminui o nosso processo de autoconhecimento. Por quê? A consciência, ela não elimina a nossa humanidade. Ela permite que a gente perceba o que a gente está fazendo com aquilo que sente. Porque o nosso estado interno nada mais é uma coerência entre o que a gente deseja ser, o que a gente tem de objetivo e o que a gente sente. Se nós queremos ser uma pessoa melhor, nós temos que sentir como essa pessoa, essa nova versão nossa, se comporta. E é isso que muda. Existem situações que a gente vai repetir o mesmo comportamento muitas e muitas vezes antes de compreender ainda o que existe por trás dele. Esse é o jogo da vida e a gente joga ele até o último suspiro. Não tem problema. Às vezes a consciência vai aparecer antes da reação. E aí a gente consegue escolher não reagir, reagir diferente. E muitas vezes, outras vezes, ela vai aparecer depois e nos permitir reparar. O caminho, qualquer um dos dois, é super válido. Mais do que isso, é valioso. Porque quando alguma coisa ali se torna consciente, surge uma possibilidade que antes não existia. A possibilidade de fazer diferente do que você fez até aqui. Para mim, tem uma dimensão espiritual profunda nisso. Se existe uma inteligência maior atravessando a vida, uma consciência que permeia todas as outras, que está em tudo e tudo está nela, se nós fazemos algo que vai muito além da nossa experiência individual, então a maneira como participamos de cada encontro importa. Por quê? Porque a gente não está separado do jeito que a gente pensa que está. Na verdade, nós, em última instância, somos todos a mesma coisa, a mesma consciência. A espiritualidade, ela não está presente só nos momentos que a gente medita, ora ou estuda. A espiritualidade está presente na consciência que a gente leva para a vida. Porque essa consciência muda o que você carrega depois da escolha e o que entrega às pessoas que vão estar envolvidas nela. Quando eu comecei a olhar para isso tudo, a ideia de mudar o mundo, eu sempre tive, gente, esse sonho de impactar muito o mundo. E aí eu comecei a entender que isso não está tão distante. Na verdade, esse sonho eu já vivo ele. Porque eu não preciso saber quantas pessoas vão ser alcançadas por aquilo que eu transformo em mim. Eu preciso reconhecer que aquilo que eu cultivo dentro de mim participa de todas as experiências que eu crio durante o meu dia. E aí você começa a se perguntar, com quantas pessoas você convive todos os dias? Você vai entender que não é mais sobre o que eu estou fazendo para mudar o mundo. É mais sobre como as pessoas se sentem depois que se encontram comigo. O que eu faço com a minha dor antes de entregá-la para alguém? Que tipo de ambiente a minha presença permite criar? Será que eu estou repetindo automaticamente o que eu recebi
durante a vida toda, eu já consigo oferecer uma experiência diferente? Essas perguntas, elas não procuram respostas perfeitas, mas elas nos ajudam a enxergar a nossa participação na criação da realidade. Porque transformar a própria consciência não muda apenas a maneira como você se sente, muda a forma como você conversa, como você escolhe, como você trabalha, como você ama, como você coloca limites, como você se posiciona, a sua postura, até o seu corpo. Muda a forma como você cuida, como você repara as situações, como ocupa os espaços dos quais você faz parte. E tudo isso chega a alguém. E quando chega a alguém, a pessoa muda também. E a partir dela, muitas outras pessoas mudarão. E vocês mudarão o mundo. É justamente por acreditar na importância desse caminho que existe a comunidade Essentia. A Essentia é uma comunidade para mulheres que querem se conhecer com mais profundidade, reconhecer os próprios padrões e construir uma vida coerente com quem são. Todos os meses a gente escolhe um tema do autoconhecimento para a gente aprofundar, estudar e levar para a vida. Nesse mês nós estamos aprofundando o tema presença, a partir do livro O Poder do Agora. Não como uma ideia bonita, ou um estado que precisamos sustentar o tempo inteiro, mas como uma capacidade de perceber o que está acontecendo dentro de nós enquanto a vida acontece. Porque é essa percepção que começa a mudar a qualidade das nossas escolhas e das relações que a gente constrói. Se você sente que está vivendo um momento de olhar para si com mais profundidade e quer fazer esse caminho acompanhada, o link para conhecer a Essentia está na descrição desse vídeo. E depois desse vídeo, eu quero deixar uma pergunta para você. Que experiência a sua forma de estar no mundo tem criado para as pessoas que convivem com você? A resposta para essa pergunta pode revelar muito sobre o que já mudou em você e sobre aquilo que ainda está pedindo a sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo.